Fala clãzinho, beleza? Tudo 12 por 8? Prazer pessoal, eu me chamo Brad, sou formado em Sistemas de Informação aqui em Fortaleza, no Ceará. Trabalho como desenvolvedor JavaScript e eu vou participar aqui do canal do Foi para falar um pouco sobre o Pix, essa nova tecnologia de pagamentos aí que tá todo mundo falando, que tá na boca do povo, do nosso querido e amigo Banco Central, certo? Para quem não sabe ainda, quem não está inteirado o que é o Pix ele se propõe a ser uma tecnologia de pagamento ou de transferência de recursos, como você queira chamar, de forma a ser instantâneo, de forma a ser interbancário e de forma a ter uma alta disponibilidade, certo? Dizendo-se que ele pode ser 24/7. Mas, como diria Elise Matsunaga, vamos por partes. Nós vamos dividir aqui a explicação primeiro na parte mais prática de como o Pix vai funcionar de fato e depois em algumas conjecturas do que pode acontecer com essa tecnologia e do conceito em si, certo? Então vamos começar. O Pix, como eu já tinha falado, ele se propõe a ter essa questão da transferência de valores como se fosse uma espécie de super TED, onde no TED você faz uma transferência de um banco para o outro, só que ele tem a limitação de demorar até 15 minutos, de ele ter que ser dentro do expediente bancário e dos dias úteis, certo? No caso do Pix, esse problema iria magicamente desaparecer, pois o Banco Central disponibiliza uma tecnologia em que isso vai poder acontecer de forma instantânea e que você não vai mais precisar se preocupar com essa disponibilidade. Já vai estar tudo lá resolvido para você, certo? Só que aí o que acontece? Em entrevista, o ex-presidente do Bacen, Benny Parnes, não sei se é assim que se pronuncia, mas porque foi assim que eu li, certo? Ele mencionou que a questão da segurança do Pix era algo muito preocupante. E ele mesmo falou que ele não utilizaria. Afinal de contas, assim como toda tecnologia estatal ou qualquer coisa que o Estado se propõe a fazer, a gente já pode imaginar que vai funcionar de forma ineficaz, certo? Um outro problema que também foi repassado é que na tecnologia, certo? Porque muita gente está dizendo, Brad, o Pix está funcionando, ele vai funcionar tipo como se fosse uma blockchain? Bem, pode até ser parecido. Mas cara, veja bem, os dados dentro da rede que vai ser estruturada, dentro da tecnologia do ambiente em que o Pix vai funcionar, ele vai poder ser modificado. E como é que a gente sabe que ele vai ser modificado? Se o Banco Central, se a plataforma acreditar que a transação que você fez pode ser fraudulenta, eles podem demorar até cerca de 1 hora para validar a sua transação. E vamos dizer que por alguma coisa eles dizem, não, isso é realmente uma transação fraudulenta. Eles podem tirar o dinheiro do recebedor, eles podem tirar o dinheiro do recebedor sem sequer pedir a autorização do cara. Então, digamos assim, eu vou fazer uma transferência para um amigo, eu passei lá, o Banco Central disse, não vai. Isso aqui não está parecendo a coisa certa. Eles tiram o dinheiro do cara, que ele já tinha recebido, sem a autorização dele. Então, aí a gente cria um precedente muito perigoso. Sem falar que na análise, se eles acharem que é fraudulento, pode demorar até 1 hora. Então a questão lá da disponibilidade de um negócio ser instantâneo já cai por terra, certo? Sem falar que a gente está centralizando tudo dentro da tecnologia do Banco Central. Então, digamos, a gente tem aí um ponto de falha onde todos os ataques vão poder ser direcionados a um só lugar. Porque diferente da blockchain, onde os registros ficam distribuídos e é como se toda a rede, todos os registros de transações feitos fossem repassados para cada um dos usuários que a utiliza. No caso do Banco Central, fica tudo em um lugar só. Então, isso daí já gera um pequeno probleminha, porque, digamos, ele vai ser o alvo de todos os ataques. E como o próprio ex-presidente do Bacen já tinha mencionado que os problemas de tecnologia vão ser um problema, então já fica aí a dica aí para vocês. Bem, então para a gente resumir aqui a parte aqui do Pix. Bem, ele vai ser altamente disponível? Talvez. Ele vai ser instantâneo? Aquela coisa, né? E ele vai ser seguro? Aí, meu lindo, você vai ter que pensar um pouquinho, né? Pensa que é uma tecnologia do Estado, com toda aquela eficiência que todo mundo aqui já conhece, certo? Mas beleza, clãzinho, agora vamos falar um pouco mais profundamente do conceito, certo? Porque se a gente for pegar em termos de programação, o que acontece? Quando você está trabalhando com programação e você quer usar um conceito chamado de reutilização de recursos,
você pode utilizar um determinado recurso, uma função, por exemplo, em um lugar, e você faz referência dela para vários outros lugares para poder, digamos, ter, ou como o próprio nome já diz, um reaproveitamento. Aí, o que é que acontece quando você utiliza isso? Qual a vantagem de você se trabalhar dessa forma? Porque as modificações ficam todas centralizadas em um ponto. Então você trabalha ali, você está lá e tal, olha que coisa legal, estou trabalhando e tudo mais. Vou fazer uma melhoria, eu coloco ela em um ponto e todo mundo que já está utilizando já vai pegar ela por referência, essa determinada melhoria. Mas agora vamos pensar que a gente está falando do Estado, certo? O que é que acontece? Digamos que o novo presidente do Banco Central, o novo ministro da Economia, seja do Lula, do Bolsonaro, de quem quer que você queira imaginar aí dentro do seu coração, vamos dizer que o cara pensa, poxa, eu vou criar aqui um novo negócio, quero criar aqui uma nova taxa como se fosse uma espécie de CPMF 2.0, Night Power Rock, Star das Galáxias. O que é que acontece? Se ele fizer isso dentro do Pix, ao invés de ele ter que passar toda a parte da burocracia, toda a sistematização e tudo para que todos os bancos possam utilizar esse recurso, ele vai poder colocar em um lugar só e todo mundo já vai pegar isso, como se fosse uma espécie de praga. Porque você imagina uma coisa, o Banco Central, ele está obrigando a todos os bancos e fintechs que tenham mais de 500 mil clientes, salvo engano, todas essas instituições e tudo mais, elas vão ter que utilizar o Pix, elas vão ter que adotar o Pix e poder e repassar ela para os seus clientes utilizarem. Então muitas pessoas vão poder achar, nossa, o Estado está fazendo uma coisa boa para mim. Ele está me dando mais uma opção para que eu não dependa de outras formas de pagamento. Para que eu vou olhar criptomoedas, por exemplo, já que o Estado está me dando aqui essa coisa de alta tecnologia que vai revolucionar toda a minha vida? Agora você imagina, pequenos comerciantes podem utilizar isso para receber pagamentos na venda dos seus produtos. Você pode utilizar entre transações entre pessoas, né, pessoas físicas, você pode utilizar entre pessoas jurídicas, você pode utilizar uma interconexão, tipo pessoa física para pessoa jurídica, você pode pagar boletos do governo, você pode fazer tudo isso. E com o tempo, existe uma forte chance de muitas pessoas adotarem essa tecnologia. E como ela é de um baixo custo, e muitos bancos já estão dizendo que não vão cobrar nada para repassar isso para os seus clientes, para os usuários da tecnologia, vai ficar um negócio muito atrativo. Então, digamos, daqui a uns 5 anos, muitas pessoas vão estar utilizando o Pix. Muitas vão abolir outras formas, como cartão de crédito ou coisa do tipo, porque o Pix ele é mais barato, digamos assim, e ele traz toda uma facilidade. O que vai fazer com que muitas pessoas possam acabar utilizando essa tecnologia e ela se espalhe em massa muito mais rápido. O que vai fazer, como por exemplo, no caso de uma CPMF2, por exemplo, ela poder ter um potencial de atingir muito mais pessoas. Sem falar que tem aquela coisa, vai ser muito mais fácil de ser implementado e vai atingir muito mais pessoas. Então, se você quiser pensar, você pode imaginar no seguinte cenário. Digamos que você está indo numa festa. Você está indo lá para uma baladinha e tal, espairecer a mente e tudo mais, quer conhecer uma pessoa interessante, e chega lá uma pessoa linda, certo? Seja um homem ou mulher, vai depender aí da sua preferência, certo? Eu deixo aí isso tudo dentro do coração da sua alma, como você quer fazer isso. Digamos que você encontra aquela pessoa linda, maravilhosa, sabe? Aquela pessoa que parece um boleto pago, assim, de tão linda. Aí você começa a perceber que essa pessoa tá lhe dando bola. Aí você, nossa, tá subindo aqui minha autoestima e tudo mais. E você começa a conversar com essa pessoa, você começa lá e tudo mais. Aí imagine que ela vai, e sem você perceber, ela vai e coloca droga na sua bebida. Ou bebida na sua droga, dependendo do que você esteja fazendo no dia. E no outro dia você acorda num lugar que você não sabe onde é que tá, você tá todo amarrado, sem roupa, sem nada, levaram o seu celular, cartão de crédito, chave do carro, levaram tudo. Você tá num canto amarrado, perdido, você tá mais perdido que surto no bingo. Aí o que que acontece? Você pode utilizar essa analogia para pensar na maneira do Pix. Tá parecendo ser uma coisa muito legal, parece ser algo ótimo que vai beneficiar várias pessoas, mas no fim isso pode ser um golpe, certo? Parece aquelas coisas de, sabe, aqueles filmes de entretenimento adulto. Começa com uma história bem bonitinha, mas depois vem a sacanagem. Pronto. Se você quiser ver dessa maneira, você também pode ver, certo?
Pronto, gente. E com isso a gente conclui aqui o vídeo, certo? Chegando aqui na parte em que a gente já viu a parte prática mesmo da utilização da tecnologia e de algumas conjecturas com relação ao conceito do Pix como um serviço, certo? Para a população utilizar. Então, a gente pode tomar isso como base para pensar em possíveis cenários que podem acontecer no futuro, ou mesmo para que a gente possa se planejar para, digamos, como a gente vai utilizar essa tecnologia. Se eu vou querer utilizar ela, se eu vou utilizar ela com certa ressalva, se eu vou trocar tudo por ela. E por que é que ela se parece tanto com a tecnologia das criptomoedas? O que é que pode estar acontecendo para o Estado estar querendo fazer um negócio desse? Certo? Então fica aí a cargo de vocês pensarem um pouco sobre isso. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários aqui o que é que vocês acham, se vocês têm mais alguma ideia, se tem algo que eu não pensei ainda, certo? Se você acha que esse vídeo teve um conteúdo relevante, se você se preocupa com o seu dinheiro, se você acha que isso é importante para que as pessoas saibam o que pode acontecer com o dinheiro delas, que o Estado pode estar pensando em mais uma maneira maléfica de roubar a galera, que essa é uma coisa que ele gosta bastante de fazer, divulga para os seus amigos, divulga para os seus parentes, divulga para os seus inimigos e para qualquer pessoa que você conheça que esteja viva, beleza? Não se esquece de dar o like aí, se inscreve no canal, beleza pessoal? Então, o Brad vai ficando por aqui, valeu!